dos filhos de Deus, que é a verdadeira liberdade. Nós vamos falar sobre a liberdade que o mundo oferece. E nós vamos falar um pouquinho sobre a liberdade também dos religiosos, queridos. E nós vamos ver qual que é a vontade de Deus, a forma que nós temos que servir a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 4. Eu estou com a versão NBV, tá, Patrícia? Gálatas capítulo 5. Cadê o Marconi? Marconi, eu acho que está alto aqui em cima, viu? Aí eu estou preocupado, porque aí eu não vou, se precisar gritar, eu fico com medo de gritar. Amém, queridos? Eu gosto que fica baixinho aqui em cima, porque se de repente eu tiver que ficar mais, o Espírito Santo usar aqui, aí a gente fica mais tranquilo, né, queridos? Amém? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 4, diz assim: foi assim que Cristo nos libertou. Preste atenção. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Vou repetir. Qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer a toda a lei. Cristo é inútil para vocês se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus para guardar daquela lei. Pela guarda daquela lei, vocês se privam da graça de Deus. Sabe, queridos, Paulo, ele estava enfrentando aqui um momento na igreja. Por quê? Porque a igreja que Cristo formou, queridos, foi uma igreja de liberdade. O homem sabia que ele não podia ser salvo através da lei, porque não podia cumprir a lei, e Deus sabia disso. Por isso que Deus ordenou sacrifícios antes de Jesus, para que o homem pudesse se purificar. Só que Cristo, queridos, ele foi o sacrifício perfeito, a salvação, a verdadeira liberdade. E o que estava acontecendo, queridos? Os irmãos estavam se convertendo, tanto judeus como gentios, só que por causa da influência judaica dentro da igreja, porque o próprio Jesus era judeu, o que aconteceu, queridos? Dentro da igreja eles estavam aplicando as tradições judaicas. E Paulo, queridos, um judeu estudioso da palavra de Deus e também teve uma experiência fantástica com Cristo e se libertou daquilo, explicou nesse versículo o que nós devemos fazer para podermos manter-nos livres e termos a salvação, que é o quê? Que é receber a graça de Cristo. E hoje é natural, queridos, nós estamos vendo, as igrejas continuam fazendo essas coisas, né? E começam a colocar dentro das igrejas símbolos judaicos, roupas judaicas, voltando à tradição antiga, queridos. Então, quando a pessoa, o que Paulo disse assim? Quando a pessoa, ela foca na lei e na circuncisão, ela não pode receber a salvação de Cristo. E uma coisa que nós não entendemos, queridos, e que acontece com as nossas vidas, que é natural, quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vai te capacitar a seguir toda a lei. Então quer dizer, você vai seguir a lei de uma forma natural, não porque você é forte, mas porque você vai ter Deus na sua vida, tá? E hoje, queridos, nós vamos falar sobre liberdade. Nós vivemos num mundo que prega liberdade, né? Mas oferece prisões disfarçadas, e é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que nós estamos presos, né? As pessoas acham que nós estamos presos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito especial e a gente estava falando sobre isso, né? Falando que às vezes tem pessoas, por exemplo, que são presas na religião, e a religião é uma coisa tão terrível, queridos, que tem religiões que eu não estou criticando religião, cada um, mas tem religião que, por exemplo, se o filho precisar de doação de sangue,
a mãe não doa por causa da religião e não aceita doação de ninguém. O que significa? Significa que o filho morre. Aí eu pergunto para você, olha só que interessante. Por isso que eu falo que as pessoas elas precisam conhecer a palavra de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O que Jesus fez? Ele nos ofereceu o quê? Uma transfusão de sangue. Ele se entregou por mim e por você e derramou todo o sangue dele na cruz. E é através do sangue de Jesus que nós temos a possibilidade de sermos salvos. Então por isso que nós temos que tomar cuidado. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, me faz uma pergunta. Falei, já que vai ser difícil você me fazer essa pergunta, então faz uma pergunta para mim. Fala para mim, Rubens, você é cristão, você é preso, porque você não pode beber e não pode fumar. Eu falei, quem disse para você que eu não posso beber e fumar? Eu falei para ele, eu vou te responder dessa forma. Quem falou para você que eu não posso beber e fumar? Eu falei assim, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje eu não bebo e não fumo. Mas por que eu não bebo e não fumo? Porque eu tive a liberdade de saber a prisão que o cigarro causa na minha vida, que a bebida causa na minha vida, e pelo fato de ser uma pessoa livre em Cristo Jesus, eu decidi não beber e não fumar. Sabe, queridos? E é isso que nós precisamos compreender. Muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Eu como pai, eu sei o quanto a ausência de um pai, por quê? Porque eu sou livre. Quando você é livre, você tem a liberdade de raciocinar e perceber isso. Como eu sei que a ausência de um pai causa problema na vida de um filho ou de uma filha quando cresce, eu decidi ser um pai presente, para quê? Para que os meus filhos não tenham que lidar com esses traumas futuramente. Às vezes você sabia que, por exemplo, a coragem que o filho tem, de trabalhar, de se formar, de realizar as coisas, de fazer as coisas, aquela coragem, aquela garra de correr atrás, é influência paterna. Então quando a criança, ela tem a presença do pai ensinando, o pai brincando, sabe aquelas brincadeiras que às vezes você vê, até aqueles videozinhos que é a brincadeira do pai, né? A mãe, eu vi um videozinho de futebol americano, e colocaram, né, a mãe para poder barrar o filho, né? O filho todo vestido, né, com a roupinha de futebol americano. Aí a mãe ia e devagarinho, com medo de machucar o menino, né, não batia no menino devagarinho. Às vezes o menino até conseguia derrubar a mãe. Aí vinha o pai. Aí na hora que o pai ia esbarrar no menino, o pai esbarrava no menino e jogava ele longe, do outro lado. Sabe, queridos, por quê? Porque realmente é a presença do pai que dá essa segurança para a pessoa não ter medo de avançar na vida. E quando o pai resolve ser um pai ausente, aí sim os filhos crescem problemáticos, com medo. Então, pelo fato de descobrir isso, eu tenho a liberdade de decidir, não, eu quero ser um pai ausente na vida das minhas filhas, para que as minhas filhas possam ter sucesso. Para que quando elas forem escolher alguém, elas possam, sabe, ter firmeza na escolha. Né? Então, queridos, por isso que eu falo para você, você hoje tem a liberdade para poder aprender todas as coisas e decidir fazer aquilo que é correto. Nós não somos mais prisioneiros. Nós não estamos presos. Eu estava conversando com um amigo, depois de ele tomar uma decisão de seguir a Cristo, ele recebeu muitas críticas no meio da amizade dele. Ah, agora você vai ficar do outro lado, agora você virou crente, agora... Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, deixa eu te fazer uma pergunta, alguma dessas pessoas paga suas contas? Não, então por que você está preocupado em agradar essas pessoas? A palavra de Deus já nos diz que por amor a Ele nós iríamos desagradar muita gente. Sabe, queridos, e é impressionante, queridos, hoje, pelo fato de servir a Cristo, eu tenho a liberdade de compreender isso, então eu posso viver uma vida que agrade a Cristo, não as pessoas. Por exemplo, pelo fato de entender isso, vocês têm o privilégio de ter um pastor que vai subir aqui e vai pregar a palavra de Deus de uma forma real, não de uma forma para poder agradar vocês. Porque eu não estou aqui para poder agradar vocês, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu também não estou aqui para fazer uma pregação maravilhosa para poder receber aplausos, não. Eu estou aqui para simplesmente falar aquilo que Deus já deixou escrito para nós. Sabe, queridos? Então nós vivemos em um mundo, queridos, que prega liberdade, mas oferece prisões disfarçadas. Por outro lado, queridos, muitos estão dentro de igrejas,
presos por uma religiosidade que impõe fardos pesados, esquecendo-se da verdadeira liberdade que há em Cristo. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou te ensinar algo muito importante. Só tem uma coisa que prende o ser humano. Ah, é Satanás? Não, Satanás não tem o poder de prender o ser humano. A palavra de Deus, ela nos ensina muito bem quando o povo de Israel saiu do Egito e avançou na terra prometida, quando o profeta Balaão, ele foi contratado pelo rei Balaque para poder profetizar e amaldiçoar o povo de Israel. Aí o profeta, queridos, ele sabia com quem o povo de Israel andava. Então o profeta falou: rei, não adianta. Não adianta fazer nada contra eles, é impossível amaldiçoar esse povo. Só que tem uma forma de você vencer esse povo. Como? Fazendo eles pecarem. Por quê, queridos? Porque o povo tinha a presença de Deus era real na vida dele. Então, a presença de Deus, queridos, ela só pode estar onde há santidade. Então, a partir do momento que a pessoa peca, ela deixa de ter a presença de Deus. Aí sim, ela fica presa no pecado, dando a liberdade para Satanás fazer o que quiser com a vida dela. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. O que te prende não é Satanás, o que nos prende, queridos, é o pecado. E Jesus, queridos, ele morreu na cruz para nos libertar do pecado. Porque a verdadeira liberdade, você vai ver através dessa palavra, é quando nós temos o Espírito de Deus da nossa vida. Quer ver? Abra sua Bíblia em João 8, 34, 36. Nós vamos falar sobre a liberdade dos filhos de Deus. João 8, do 34 ao 36. Amém? João 8, do 34 ao 36. A palavra de Deus diz: Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês, e os escravos não têm direitos permanentes como a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Isso é uma coisa, queridos, que Satanás ele não quer que as pessoas compreendam. É uma coisa que nós temos dificuldade de compreender. A nossa carne, ela não quer compreender isso. Por quê, queridos? Porque a nossa carne, ela sempre vai tender aos nossos desejos e às nossas vontades. Mas se os nossos desejos e as nossas vontades nos levar a pecar, aí sim nós temos que entender que nós temos liberdade para lutar contra isso. Tá? Então só tem uma forma, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Liberdade em Cristo, queridos, não é ausência de regras. Preste atenção. A liberdade em Cristo não é ausência de regras. Você sabe. Por exemplo, você jovem, mora com seus pais ainda. Você sabe que para ficar tudo bem dentro da sua casa, você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o quê? Você tem que seguir as regras do seu pai e da sua mãe. Se você seguir as regras do seu pai e da sua mãe, vai ser tudo maravilhoso dentro de casa, né? Eu tenho certeza que quando você precisar de um tênis, você não vai nem pedir. Só o fato de você e seu pai ser bem entrosado, ser amigo, não dar trabalho, seu pai vai olhar e falar: puxa, minha filha está precisando de um tênis, vou comprar um tênis para ela. Sabe? Agora, quando você é desobediente, quando você faz o que você quer, o que acontece, queridos? A primeira coisa que seu pai fazer é começar a cortar algumas coisas, né? Eu lembro uma vez, a Valentina ela era pequenininha, aí ela pegou, aprendeu a escrever, né? Aí ela pegou e fez um bilhetinho lá, colocou na porta do quarto dela: não entre. Tipo assim, né? Não entre, respeite a minha privacidade. Para quê, queridos, que ela fez isso? Cheguei para ela e falei: escuta uma coisa, deixa eu te perguntar, foi você que comprou esse guarda-roupa? Não. Quem foi? Foi você, papai. Foi você que comprou essa cama que você dorme? Não. Quem foi? Foi você, papai. Foi você que pintou essas paredes? Não, foi você, papai. Então esse quarto não é seu, é meu, e eu entro nele a hora que eu quiser. Sabe, queridos,
Eu lembro que meu pai, eu com 16 anos de idade, eu falei, pai, me dá uma chave de casa e tal, para eu poder sair, chegar a hora que eu quiser. Meu pai, educado, uma pessoa maravilhosa, ele chegou para mim assim, tu vai ter a chave da tua casa quando você casar e comprar ela, mas enquanto você estiver na minha casa, eu quero saber a hora que você chega e a hora que você sai. Então, queridos, servir a Deus também, queridos, nós temos que entender que tem regras. Deus, ele não habita em qualquer lugar, Deus, ele não anda com qualquer pessoa. Deus, ele não está em qualquer lugar. A palavra de Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quer dizer, tem uma regra para você encontrar Deus, tem uma regra para você buscar a Deus. Então, queridos, a liberdade em Cristo não é a ausência de regras, é libertação do pecado. Entenda uma coisa, a liberdade em Cristo é a libertação do pecado, da culpa e do medo. Os filhos de Deus, queridos, não vivem mais como escravos do passado ou das opiniões humanas. Essa liberdade, queridos, nos permite viver com propósito, em amor e em graça. E é isso que nós temos que compreender, queridos, que nós temos liberdade para fazer aquilo que é correto. Por exemplo, vamos lá para os jovens de novo. Vamos supor que o que um pai quer para o seu filho? É lógico, o pai trabalha, rala de trabalhar, né? Que nem a gente tem aqui o exemplo de vários casais, né? Tem um exemplo lá do Leandro, da Rosângela. Leandro trabalha lá na oficina direto, a Rosângela trabalha como enfermeira, né, Rô? É enfermeira e trabalha a noite toda. Mas por que eles fazem isso? Para poder dar uma condição melhor de vida para as filhas, não é? Não é isso, não é o objetivo? Então você trabalha para poder dar mais conforto para as meninas, para poder dar condições para ela estudar, já pensando numa faculdade. Por quê? Porque vocês estão projetando o filho de vocês para quê? Para que eles possam ter a liberdade de escolher o que é correto para não sofrer o que vocês sofreram. Não é o objetivo, não é esse? É a mesma coisa Deus, queridos. Deus, ele vai dar toda a condição para nós caminharmos rumo à eternidade e reinarmos com Ele. Só que, para a gente poder garantir essa entrada na eternidade, nós vamos ter que seguir as exigências de Deus. Para você garantir ser uma pessoa de sucesso e absorver tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe faz por você, para você garantir isso, você vai ter que obedecer o seu pai e a sua mãe. Por exemplo, o que o pai pensa para o filho ou para a filha? Não, filho, o nosso objetivo aqui é você vai estudar, você vai fazer a sua faculdade, né? Por que você vai fazer a sua faculdade? Para você ter condições de ter um bom emprego, para você poder ter condições de sustentar a sua família, ganhar um pouquinho mais. Aí de repente, queridos, está tudo planejado. Então o pai planejou, o filho está ali, o pai está trabalhando, lutando. Se pode, paga uma escola particular, tira o filho da escola pública, porque está batalhando, está lutando. Mas vamos supor que no meio do caminho ali, o filho com 15, 16 anos decide, não, vou namorar. Aí o pai fala assim, filho, é cedo para namorar ainda. Por quê? Porque o pai sabe que tudo tem o seu tempo determinado, tem a hora certa. Às vezes você, pai e mãe, sofreu porque namorou cedo demais. E você não quer que os seus filhos sofram isso. Só que aí o filho vai e decide namorar. Aí no meio do percurso, acontece lá, se prendeu ao pecado e engravidou. O que acabou? A liberdade, filha. Não vai ter mais a liberdade para poder estudar, vai ter que fazer o quê? Vai ter que adiar os planos para o futuro, ou até mesmo não vai conseguir mais executar aqueles planos. Por quê? Porque houve um envolvimento com o pecado no meio do caminho, e o pecado tirou a liberdade, e a liberdade que ia proporcionar o crescimento. É que nem José mesmo. Por que José foi governador do Egito? Porque José, ele sabia que mesmo sendo escravo, ele era livre porque ele servia a Deus. E mesmo ele sendo escravo dentro da casa de Potifar, ele resistiu aos desejos da mulher do seu senhor. E ele disse não para ela. E o que aconteceu com ele? Ele foi para a cadeia, mas ele tomou a decisão
correta. Por quê? Porque ele era livre. Ele estava na posição de escravo, mas ele tinha convicção que em Deus ele era livre. E entendendo essa liberdade, queridos, ele ficou um tempo sim na cadeia por causa disso, porque ela inventou mentiras lá, ele acabou sendo preso. Mas pelo fato dele ser uma pessoa livre em Deus, Deus pôde usá-lo num propósito maravilhoso para ser governador do Egito e evitar com que a humanidade toda morresse de fome. Às vezes, queridos, nós não sabemos, mas você jovem, né, que está aqui, Deus te deu uma inteligência sobrenatural e Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida, mas de repente você escolhe pecar e todo aquele projeto, aquele plano de Deus tem para você, infelizmente não vai dar para ele executar mais. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque todo pecado gera uma consequência de quê? De prisão. De prisão. Você não se arrepende de nada bom que você fez, você se arrepende de coisa ruim. Por exemplo, filho, filha, que quer aprender um pouquinho, conversa com seu pai, com a sua mãe, fala: mãe, do que você se arrepende? Né? Que nem a Maiara mesmo. Quando a Maiara casou com o Manuel, tinha quantos anos, Maiara? 12 anos, Maiara. Dá para acreditar, queridos? Esse Manuel, viu? Maiara, mas se você tivesse a cabeça de hoje, Maiara, tivesse a família que você tem hoje, tivesse o pai e a mãe estruturada que você e o Manuel é para suas filhas, você teria feito isso, Maiara? O que você teria feito, Maiara? Teria sido tudo diferente, né, Maiara? Olha a possibilidade que as tuas filhas têm de aprender com você. Só que infelizmente, né, Maiara, você casou com 12, ficou grávida com quantos? Com 13 anos. Aí, ó. Aí o Manuel gostava de menino, depois da Monique veio a Clarinha com quantos anos? Aí, ó. Como é que estuda desse jeito, né, Maiara? É difícil, não é? Mas assim, né, Maiara? Graças a Deus suas filhas são uma bênção, você não se arrepende disso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você tivesse a oportunidade de fazer diferente, você faria diferente, não faria? Então é isso, queridos, que a liberdade ela oferece para nós. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus, Ele te dá a liberdade para você fazer a escolha certa. A Maiara, ela não tinha liberdade, eu falo isso, queridos, a Maiara me dá liberdade de falar dela, do Manuel, a gente conversa, nós somos amigos, não tem problema nenhum, viu? Mas o que acontece? O meio que a Maiara e o Manuel viviam, queridos, era um meio que eles não tinham liberdade para poder planejar, para poder ver o que ia fazer. Não, eles viviam uma prisão, né, Maiara? As coisas eram tão ruins que quanto mais cedo sair de casa, melhor. O Manuel também, né, Manuel? Já não morava mais com o pai e com a mãe, já doido para viver a vida sozinho. Por quê? Porque vivia numa prisão. E é isso que o mundo provoca nas nossas vidas, queridos. E por isso que eu falo para você, filho, filha, jovem, se você tem um pai que traz você para a igreja, e você tem um pastor que fala a verdade para você, você tem a liberdade para escolher ter sucesso na vida. Sabe, eu estou vivendo eu fiquei até triste esses dias com uma notícia, queridos. Uma família que é amigo nosso, que a gente conhece há muito tempo, e eu conheço a menininha desde pequenininha, né? E ela com 16 anos, dentro da igreja, presta atenção que eu vou te falar, dentro da igreja, se envolveu com um rapaz, né? O rapaz era líder de jovens, por isso que a gente acabou com esse negócio de ter gente aí de 30, 40 anos no grupo de jovem. Grupo de jovem é grupo de jovem. E outra coisa também, casou, mas eu sou jovem ainda. Que casou é jovem, o que casou agora é homem e mulher. Vai para o grupo de homem para poder aprender a ser homem, e a mulher vai para o grupo de mulher, uai. Acabou esse negócio de ser jovenzinho, não, acabou, casou, agora é responsabilidade. Pastor, mas eu casei com 18 anos, não interessa, virou homem. Agora tem responsabilidade, tem compromisso, vai ficar andando com o jovem? Não, tem que andar com o homem. Sabe, queridos, a gente tem que entender isso. Tem que parar com esse negócio de, com 40 anos, 50 anos, está no grupo de jovem ainda. Não, que isso, não cresce, não evolui, queridos. Nós temos que parar com essa bobeira. Aí a menina se envolveu com um rapaz, líder de jovem, ela 16, o rapaz 35. A igreja é uma benção, por isso que eu falo para você, viu? Cuidado, viu? Não é assim não, eu conheço um monte de história aí de casais que se conheceram na igreja, casaram e não tiveram felicidade, não tiveram alegria. Por quê, queridos? Porque você tem que tomar cuidado, porque tem muita ovelha
né? Muito lobo em pele de ovelha. Engraçado que as pessoas dão esse título a pastor, né? Tem muito pastor, né? Tem muito pastor que é lobo em pele de ovelha. Não, a Bíblia não fala de pastor, a Bíblia fala de ovelha. Então você tem que tomar muito cuidado. Tem muito lobo com pele de ovelha. Então por isso que tem que provar, queridos. Tem que provar. Tem que provar mesmo. Coisa terrível, queridos. Nós estamos vendo aí muitos casais, muitas famílias terem problemas. Por quê? Porque no namoro decidiu casar com uma pessoa narcisista. Quem muda a cabeça do narcisista? Só se ele se converter mesmo, queridos. Só se ele se converter mesmo. Então por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu falo para você, pai e mãe, cuide dos seus filhos, fique de olho o que seus filhos estão fazendo no celular, o que os seus filhos não fazem, o relacionamento dos seus filhos. Se for muito novo, não deixa namorar. Sabe, nós temos que ter esse posicionamento. Você tem um propósito para a vida do teu filho, você ama o teu filho, a tua filha é a tua riqueza. Você tem que lutar por eles, não é eles fazerem o que eles querem. Entenda uma coisa, um adolescente não tem capacidade para decidir coisas da vida dele. Tem o pai e a mãe para isso. Você sabe por quê, queridos? Porque uma decisão errada como essa vai prejudicar a vida inteira do seu filho. Aí você fala, pastor, e como é que foi a sua história? Queridos, a minha história foi o seguinte, eu me converti com 20 anos. Então até os 20 anos eu vivia no mundão. Só que quando eu me converti, queridos, eu tomei uma decisão na minha vida. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu falei bem assim, eu só vou namorar agora com a minha esposa. Por quê, queridos? Porque quando eu me converti, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu tive a consciência do que era certo e do que era errado. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a aprender aquilo que era bom. Então eu tive a possibilidade de fazer essas escolhas. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Porque quando você tem liberdade em Cristo, as escolhas que você irá fazer são escolhas boas, que vai permitir com que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com uma jovem aqui da igreja, e ela falou bem assim para mim, pastor, eu vou terminar a escola, vou fazer uma faculdade. Eu falei, o que você vai fazer? Ah, pastor, eu vou fazer direito. E ela é muito inteligente, né? Eu falei para ela, faz medicina. Não, pastor, eu sou humanas, eu não gosto disso não, esse negócio de mexer com sangue, essas coisas não é para mim não. Aí eu falei, então tá bom. Então você vai fazer direito, mas você vai prestar concurso público. Não, pastor, já está tudo no jeito. Eu vou fazer direito, mas o que eu quero ser é uma promotora e depois uma juíza. Aí eu olhei para ela e falei bem assim, poxa vida, hein, já pensou? Daqui a um tempo, fala bem assim, aqui na comunidade núclea tem uma juíza? Aí ela pegou e deu risada. Falei, mas mesmo juíza você vai continuar me respeitando, hein? Não vai mandar me prender não. Por quê, queridos? Porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. E nós temos que entender isso. É nós que escolhemos viver uma vida rasa, no superficial. Mas a vontade de Deus, queridos, é nos abençoar. Sabe, queridos, eu olho para essas crianças aqui da igreja, eu fico impressionado. A maioria das nossas crianças aqui, queridos, tem uma inteligência fora do normal, eles podem ser o que quiser. Hoje eu estava conversando com um jovenzinho, adolescente ali, e eu falei para ele, rapaz, Deus te deu um dom maravilhoso, você tem uma inteligência sobrenatural, não estrague a sua vida, lute para ser algo maravilhoso, faça um curso de medicina, ou vai ser um policial federal para poder fazer a diferença, usa a inteligência, a capacidade intelectual que Deus te deu para fazer coisas grandes. E é isso que nós temos que fazer, queridos. O desejo de Deus é que nós tenhamos liberdade para fazermos grandes escolhas. Eu vim para Jesus com 20 anos, queridos. Eu já não tive tanta liberdade para fazer escolhas. Eu não tive tanta liberdade que eu falo quando você é jovem, quando você é criança, que é a base, é onde você aprende. Então por exemplo, mesmo eu não conhecia Cristo, queridos. Eu estudava. Aí eu era inteligente, mas era mais fácil colar, eu colava, ué. Eu não servia a Cristo, né? Mas depois que eu me converti, queridos, aí acabou isso. Eu ia estudar, e não podia mais colar. E como na escola eu só colei, aí chegou, tive que ralar mais. Sabe, queridos, essa é a vontade de Deus. Então, quando você está em Deus, entenda uma coisa, você tem a liberdade para escolher a vida que você quer ter. E isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso.
né? Você olha muitas vezes, que nem usando a Maiara, o Manuel, na época que eles estavam, ela não teve muita opção, queridos. O Manuel, por incrível que pareça, foi a melhor opção que apareceu, né, Manuel? O Manuel foi a melhor opção que apareceu, né, Maiara? Mas foi uma bênção, viu, Maiara? Uma bênção, viu? Então, queridos, nós temos que entender isso. Então, por exemplo mesmo, você que está na igreja, que serve a Deus, às vezes você está namorando com um rapaz e de repente o rapaz quer te levar a pecar e você fala, não, que isso, sou serva de Deus, eu conheço a Deus, eu não vou fazer isso, não vou desonrar meu pai, não vou desonrar o meu Deus, não. E outra coisa, eu não quero mais nada com você. Aí você fala, mas pastor, eu estou apaixonado. Deixa eu falar aqui, quem já ficou apaixonado, levanta a mão. Quem já ficou apaixonado? Ô Reginaldo, levanta a mão aí, oxê. Não levantou a mão. Deixa eu falar um negócio pra você. Você sentiu aquela paixão que você falava assim, eu vou morrer, eu estou apaixonado, eu vou morrer. Não dava uma dor assim no coração? Ser apaixonado, principalmente você que foi apaixonado e rejeitado. Né? Quem aqui já foi apaixonado e rejeitado? Levanta a mão. Ninguém? Só eu? Bom. A gente não fica com aquela dor no coração, vou morrer? Aí eu pergunto, você morreu? Deixa eu falar um negócio para vocês, isso é provado cientificamente. A paixão, ela dura no máximo 3 anos, de 2 a 3 anos. Então não se preocupe, se você está apaixonado com essa sensação de que vai morrer, não vai morrer e um dia vai passar. Aí você fala bem assim, pastor, mas se eu casar com a pessoa que eu estou apaixonado? Vai passar também. Quem disse para você que a paixão não passa? Lógico que passa. Olha aí, ó. Quem disse que não passa? Por exemplo, eu e a Débora nós casamos, apaixonados, queridos, apaixonados. Somos apaixonados até hoje? Mais ou menos. Mas aquela paixão, queridos, quando eu comecei a namorar com a Débora, ela morava em Belo Horizonte. A Lurdinha foi no meu casamento, né, Lurdinha? A Lurdinha está de prova aqui, a Lurdinha foi no meu casamento, lá em Belo Horizonte. Gostou do casamento, Lurdinha? Aí, ó, glória a Deus, ó. Queridos, eu saía daqui, eu trabalhava, preste atenção, eu trabalhava sexta-feira, pegava o ônibus sexta-feira à noite, ia para Belo Horizonte, chegava lá sábado de manhã, aí ficava sábado, domingo à tarde eu pegava um ônibus, voltava para São Paulo, ia direto para a empresa trabalhar. Pastor, você é maluco? Porque, gente, quando a gente é apaixonado, a gente faz cada bobeira. A gente faz cada bobeira. Só que aí, queridos, o que aconteceu? A paixão ela vai durar uns 3 anos. Aí depois o que fica? A decisão de você amar aquela pessoa que escolheu ficar com você. Aí você vai entrar no seu casamento numa fase muito melhor do que a fase da paixão, que é a fase do amor, onde você vai compreender, onde você vai entender, onde você vai suportar. Normalmente, queridos, né, quando começa essa fase que termina a paixão, o amor, que a mulher fica brigando com o marido porque ele deixa a toalha na cama. Porque quando ela está apaixonada, ela pega a toalha, ela faz assim, meu amor, deixou a toalha na cama, que toalha cheirosa. Aí ela pega, abraça e coloca no varal, aí depois coloca no varal, dá mais um cheiro. Nossa, como meu amor tem um cheiro bom. E depois que acaba a paixão, acontece isso? A toalha na cama é esse, você não aprende mesmo, hein? A irmã Tereza, o irmão Walter não deixa a toalha na cama, né, irmã Tereza? Até hoje. Quantos anos de casado? E o irmão Walter, até hoje o senhor deixa a toalha na cama? Quem aqui tem mais tempo de casado? A irmã Cleusa, o irmão Rubens deixa a toalha na cama? Até hoje? Quantos? 45 anos de casado, irmão Rubens. Queridos, então, a ciência ela já provou que isso é algo natural na vida de um homem. Você imagina? A irmã Tereza, ela ensinou o irmão Walter a fazer uma coisa muito bem, que é lavar a louça. Não ensinou, irmã Tereza? O irmão Walter não lava a louça, deixa brilhando, mas não ensinou a tirar a toalha da cama e colocar no varal. Mas isso, queridos, é natural. O homem ele não faz isso porque ele quer. Da mesma forma que a mulher tem as falhas dela, queridos. Às vezes você vai no banheiro, misericórdia, vai lá na pia lá, cheio de cabelo a pia, vai tomar banho, ralo com banheiro, cabelo para tudo quanto é lado.
Aí você fala, pô, será que não tem consciência de pegar e tal, aquela coisa toda? Queridos, não é. Você casou com uma pessoa diferente de você, ela vai fazer coisas que você não está acostumado, mas o amor, ele vai te dar a capacidade de você suportar tudo isso. Eu acho que o único que não deixa a toalha na cama aqui é o rei. Também se deixar, eu casado com uma colérica aí, 100%. Amém, queridos? Então, queridos, nós precisamos compreender isso, sabe? A liberdade que nós temos em Cristo vai nos permitir fazermos escolhas não para viver o nosso desejo e a nossa vontade. Lembre-se uma coisa, o nosso desejo e a nossa vontade são coisas que vão nos prender, que vai nos levar ao pecado. Mas quando você está livre em Cristo, você vai aprender a dominar os seus desejos e o seu pecado, e você vai tomar decisões que te levem a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Sabe, queridos? Entenda uma coisa, Deus tem propósitos maravilhosos para as nossas vidas. A palavra de Deus em 2 Pedro, se você puder abrir, 2 Pedro capítulo 2, 19 ao 21. Nós vamos falar sobre a liberdade ilusória, queridos, e as prisões do mundo. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Pedro capítulo 2, do 19 ao 21. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque a pessoa é escravo daquilo que a domina. Presta atenção, a pessoa é escravo daquilo que a domina. Por isso que eu e você, quando nós estamos em Cristo, nós temos liberdade de não deixar mais nada nos dominar. A irmã Jurema, né, irmã Jurema? Quanto tempo, quando a senhora começou a vir na igreja, a senhora fumava quanto tempo? E um dia a senhora viu que aquilo estava fazendo mal para a senhora. E a senhora pediu para Deus te ajudar, e Deus te ajudou e a senhora se libertou do cigarro. A senhora sente saudade do cigarro? Não é outra vida? Não é bom ficar livre? Né, Pri? Sua mãe está diferente, Pri? Não é bom, Pri? Você que conheceu, que viu sua mãe a vida toda fumando. Não é bom você ter sua mãe, às vezes a gente fica preocupado com a saúde dos nossos pais. Não é bom você ver sua mãe tomando uma atitude dessa saudável. Por que ela tomou a atitude, queridos? Porque ela entendeu que em Cristo ela é livre. E ela tinha uma prisão na vida dela. Agora ela chegou na igreja de um dia para o outro e já se libertou? Não, isso não acontece, queridos. Isso não acontece. A igreja, queridos, ela não proíbe ninguém. Ah, você não pode fumar, você não pode viver, você não pode fumar, você não pode beber. Não, queridos. Isso daí, servindo a Cristo, você vai perceber que são prisões que prejudica a sua vida, que prejudica a sua saúde, que prejudica o seu relacionamento, que prejudica você. E um dia você vai querer se ver livre disso. E você vai se ver livre, por quê? Porque agora você está em Cristo e você vai ter essa liberdade de viver de uma forma maravilhosa. Vamos lá. Pois quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa embaralhar pelo pecado, e se torna novamente escrava dele, fica em pior estado do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça, do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Isso aqui é o pior caminho, queridos. Porque imagina, você está na igreja, você aprender a fazer tudo certo, você aprender que você tem liberdade para cumprir o propósito de Deus, mas mesmo assim você decide fazer o que você quer. E aí, por causa das suas decisões, no final da sua vida, você para numa cama de um hospital com uma doença sem cura, e aí você vai pesar na sua mente: puxa vida, eu conheci a Cristo com 20 anos de idade, e eu decidi fazer as coisas do meu jeito, agora eu estou aqui partindo para a eternidade sem esperança nenhuma. É a mesma coisa, queridos, de uma pessoa que nasce numa família, poxa vida, eu tive um pai e uma mãe que lutaram por mim, que me deram condições que se eu quisesse, hoje eu poderia ser, sabe, aquilo que eu quisesse, poderia ser uma médica, um advogado de sucesso, mas não, fui querer namorar cedo, fui querer namorar com 15, 16 anos, agora estou sofrendo aí,
passando dificuldade, não tenho dinheiro para comprar as coisas dentro de casa. Por quê? Porque namorei com um rapazinho muito novo, tivemos que casar cedo, ele não teve condições de se preparar, nem eu, e agora estamos sofrendo. E muitos, queridos, até depende do pai e da mãe. Sabe? Por quê? Porque foram enganados, sabia que tinha que tomar uma decisão, mas por causa dos seus desejos e dos seus prazeres, tomaram decisões que prenderam, que aprisionaram. O mundo, queridos, ele oferece, né, liberdade para viver como quiser, mas essa liberdade leva à escravidão do pecado, vícios, orgulho, imoralidade, vaidade. A vaidade, queridos, é algo terrível, né? É algo terrível. A pessoa às vezes é tão vaidosa, abre o guarda-roupa, está cheio de roupa nova, ela olha para o guarda-roupa, mas ela é tão vaidosa, nossa, não tem uma roupa decente para sair. E quando a pessoa não tem vaidade nenhuma, ela não se prende a essas coisas. Ah, isso aqui mesmo tá bom, tá ótimo. É livre, porque é livre, queridos. Porque ela sabe que ela não precisa de um determinado tipo de roupa para poder ser aceito. Não, ela vive no meio de pessoas simples como ela, e ela vai ser aceita do jeito que ela tiver. É uma pessoa que não é vaidosa. As pessoas acham que são livres, queridos, no mundo, mas estão presos em relacionamentos tóxicos, estão presos em dinheiro, quer dizer, não tem tempo para mais nada. Eu estava falando hoje, imagina só, o camarada com 65, 70 anos de idade, tem lá na sua conta bancária 5 milhões de reais e ainda se matando de trabalhar. Espera aí, você está com 65, 70, quantos anos você tem mais de vida? Vai gastar esses 5 milhões de reais, pelo amor de Deus, senão você vai deixar um problema para a sua família. E é isso que o dinheiro provoca nas pessoas, uma prisão. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, não tem tempo para ensinar os filhos, não tem tempo para estar com a família. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, eu estou falando que você tem que dar prioridade para aquilo que é mais importante. Você trabalha, pastor, eu trabalho bastante, mas eu tiro um tempo para viajar com a minha família, eu tiro um tempo para ficar com meus filhos, pastor. E outra coisa, 5 horas da tarde meu celular é desligado, porque é o tempo para minha casa, para minha família, para aquilo que eu tenho de precioso. Então, queridos, pessoas presas em dinheiro, fama, pessoas que querem ser famosas, né? E isso é uma prisão. Redes sociais, vixe, queridos, redes sociais, misericórdia, queridos. Isso daí hoje está terrível, queridos. A pessoa não tem liberdade mais para ser uma bênção na vida dos seus pais. E nem eu falo para você, jovem, às vezes você está na sua casa, sua mãe trabalha, seu pai trabalha, você chega lá em casa, está com tempo, fala bem assim, sabe de uma coisa? Vou fazer uma faxina aqui para minha mãe, vou deixar a casa limpinha, quando minha mãe chegar, ela vai poder sentar no sofá e descansar. Mas não, é presa no celular, fica o dia todo no celular, não tem coragem de lavar uma louça dentro de casa. Sabe, queridos? Não tem coragem de fazer nada. Por quê? Porque está presa, queridos, não tem mais liberdade para agradar o pai e a mãe, não tem mais liberdade para viver em família, não tem mais liberdade para poder ajudar uma pessoa que precisa, ajudar a avó. Às vezes você tem vó, jovens, eu não tenho mais vó. Às vezes você tem vó, sai um pouco, fala assim, pai, mãe, me deixa lá na casa da avó, hoje eu vou dar uma faxina na casa da avó, vou ajudar a avó lá, vou ser uma bênção na vida da avó. Por quê? Porque é isso que nós temos que ser, queridos, nós temos que ser espelho de Cristo. Jesus, Ele nos libertou para nós refletirmos a imagem dEle, e é isso que nós temos que fazer, o que Cristo fez, que foi servir as pessoas. O mundo, queridos, ele grita, seja você mesmo, mas esconde o preço dessa autonomia. O mundo, ele fala, você é livre, seja você mesmo, faz o que você quiser da sua vida. Mas, queridos, tem um preço. E o preço disso é o quê? A solidão, uma vida vazia e muitas vezes a destruição. A destruição, queridos, é impressionante, queridos, com a quantidade que nós temos hoje de pessoas com 50 anos de idade, vivendo já na dependência de remédios. Por quê? Porque fazendo o que quer, destruíram os seus corpos. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você decidir viver uma vida saudável não é uma prisão, significa que você tem liberdade. Liberdade para decidir viver uma vida saudável. Sabe, queridos,
E eu quero falar um pouquinho também sobre prisões da religiosidade, quer dizer, uma fé sem vida. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 23, capítulo 2 e 6. Mateus 23, 2 e 6. Olha o que o Senhor Jesus diz. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santo, levam afixados no braço extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes da sinagoga. O que Jesus está falando, queridos, para nós tomarmos conta, tomar cuidado com os falsos mestres, os fariseus, que fazem o quê? Que prendem as pessoas numa religiosidade, mas eles decidem viver do jeito que eles querem. Uma coisa que eu aprendi, queridos, com o pastor Orides, e eu comecei a reparar. Eu percebi uma coisa interessante no pastor. Toda vez que o pastor Orides, ele ministrava dízimo e oferta, estava ele na mão com o envelope de oferta dele e o envelope de dízimo. E eu já acompanhei o pastor Orides em outras igrejas. Chegava na outra igreja, ele ministrava, ele falava, ou o pastor ministrava, o pastor Orides levantava e entregava o seu envelope de dízimo e oferta. Aí você fala, pastor, mas isso é natural. Não é natural nas igrejas. Não é natural. Eu já fui em igrejas que eu vi pastores fazendo uma ministração linda de dízimo e oferta, mas quando chega na hora de ir ofertar, eu não vi o pastor ofertar. E é isso que Jesus chama, queridos, a nossa atenção. Quando você tem uma pessoa que você conhece, que você confia, que fala da palavra de Deus, e ele está falando a palavra de Deus, isso mesmo, obedece o que ele está falando porque é a palavra de Deus. Mas cuidado com essa pessoa, analisa a atitude dessa pessoa para ver se ela vive aquilo que ela prega. Não adianta nada a pessoa estar na igreja, queridos, fala que está na igreja é uma bênção, mas lá fora vive falando palavrão, vive falando mal dos outros. Que exemplo é esse? E muitas vezes nós aplaudimos essas pessoas e ainda estendemos tapete vermelho para elas. Dando o quê? Dando legalidade para elas continuarem vivendo uma vida de pecado. Sabe, queridos? A religiosidade é uma prisão dentro da igreja. Religiosidade, queridos, é a mesma coisa que regras sem amor, tradição sem espírito, aparência sem transformação. O que adianta a pessoa ter uma aparência de cristão, mas as suas atitudes, a sua conversa, a sua palavra não condiz com a aparência dela? Então por isso, queridos, que se a pessoa ela tem aparência, mas não tem transformação, ela vive presa numa religiosidade, ela acha que é a roupa que vai salvar ela. Que é a roupa que vai fazer ela ir para o céu. Não importa, eu falo palavrão, eu brigo, mas eu uso só a roupa que a igreja fala que é para usar. É que nem, por exemplo, mesmo, queridos, teve uma vez que estava eu e minha filha numa igreja, e minha esposa, e a minha filha foi num dia de ceia, e os diáconos estavam servindo a ceia, e a gente pegou a minha filha pequenininha, na hora que ela foi pegar, o diácono falou, não, você não pode. Ela ficou toda sem graça, tadinha. O que impede, queridos, uma criança de ceiar, de acordo com a palavra de Deus? Nada! A não ser a religiosidade, a regra, e eu respeito, eu não estou falando mal, cada igreja tem sua regra, paciência. Mas eu cheguei para ela e falei, não filha, depois o papai toma, porque se a gente for olhar, queridos, na ponta do lápis, as crianças, queridos, elas têm muito mais o direito de ceiar do que a gente. A Bíblia não fala que para poder ceiar, você tem que ser batizado. A Bíblia não fala que para poder ceiar você tem que ser adulto. Não, queridos, a Bíblia fala para que todos, quando estiverem reunidos, façam isso em memória de mim. Significa que todos estão reunidos no nome do Senhor. Todo mundo aqui está reunido no nome do Senhor, então todo mundo pode participar de uma ceia. Mas o homem não, ele prende. Ah, pastor, mas é a Santa Ceia. Não,
Não é. A Bíblia, ela não se dirige à ceia como Santa Ceia. Ela se dirige como a ceia do Senhor. Ah, pastor, mas na minha Bíblia tem um título lá, a Santa Ceia. Foi bem assim, esse é um título que está colocado fora da Escritura, para poder separar aquele assunto. Tá? Mas quando você vai ler o texto, você não vê a palavra de Deus santificando a ceia. Porque a ceia, queridos, não é santo. Quem é santo é o Senhor da ceia. Por isso que a ceia é do Senhor. Então nós precisamos compreender isso, queridos. Isso não é teologia, queridos, isso é Bíblia. Por isso que nós temos que aprender, nós temos que buscar direto na fonte. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que meditar no Espírito. Para quê? Para Ele nos dar discernimento, para a gente fazer aquilo que é correto e fugir principalmente dessas prisões da religiosidade. Quando a fé, queridos, se resume a rituais e obrigações, perde-se o relacionamento com Deus. A pessoa vem para a igreja porque ela fala, não, eu tenho que vir para a igreja. Né? Porque se eu não vier para a igreja, eu não estou servindo a Deus. Tem gente que acha, querido, servir a Deus é vir para a igreja. Porque está preso numa religiosidade, queridos. Ah, pastor, mas você vem na igreja, todo culto venho. Ah, mas porque você é pastor? Não, queridos. Eu posso muito bem ligar para o pastor Rafa, ligar para o pastor Azul, pastor Azul, prega aí que hoje eu não vou para o culto. Eu tenho liberdade para fazer isso. Mas eu tenho liberdade para decidir vir. Então eu uso a liberdade que eu tenho para fazer a escolha. Eu vou para a igreja, porque eu amo ter comunhão com meus irmãos, eu amo ouvir a palavra de Deus, eu amo estar perto dos meus irmãos. Por exemplo, hoje de manhã eu vim no primeiro culto, e domingo eu acordo todo domingo, 6 horas da manhã. Deixa eu perguntar para você, você acha que eu queria acordar às 6 horas da manhã? Apesar que eu fui dormir cedo, mas acordei umas 3, 4 vezes, e o melhor sono que tem é aquele que começa a vir 4 horas da manhã. E aí daqui a pouco o relógio desperta. 6 horas. Queridos, estava garoando, friozinho. Eu queria era ficar na cama. Mas pelo fato de ser uma pessoa livre, eu pude tomar a decisão. Eu posso ficar na minha cama, mas eu decido me levantar e ir para a igreja servir ao Senhor. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu tenho a liberdade de fazer isso. Sabe, queridos? E Jesus, Ele não veio fundar uma religião, Ele veio para restaurar a comunhão da humanidade com Deus. Entenda isso. Jesus, Ele veio restaurar como? Sendo exemplo de servo. Sendo exemplo de como um filho pode agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que olhar para a vida de Jesus e seguir o exemplo dele. E é o que a Bíblia fala para nós constantemente, para nós sermos espelhos de Cristo. É a única forma de nós estabelecermos um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus não se estabelece porque você canta, porque você toca, porque você prega na igreja, não. Um relacionamento com Deus se estabelece porque nós dedicamos a nossa vida para ser um imitador de Cristo. E o que Cristo fez? Ele serviu pessoas. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que servir pessoas, e você serve pessoas sim, quando você é um empresário de sucesso. Você serve pessoas dando oportunidade de trabalho para elas. Você serve pessoas quando você vende um produto, queridos, que vai ser bom para aquela pessoa que vai comprar. Você serve pessoas quando você é um policial protegendo a humanidade. Você serve pessoas quando você é um juiz sendo justo. Então você pode servir a Deus, queridos, em qualquer esfera da sua vida, em qualquer profissão que você tiver, onde você estiver. Só que infelizmente, queridos, a humanidade, ela esqueceu desse propósito, esqueceu de Cristo. Então ela não vive uma vida mais disposta a servir as pessoas, mas sim a ela mesma. Então nós vivemos uma vida porque nós queremos conquistar cada vez mais para nós, cada vez mais para nós, cada vez mais para nós. E muitas vezes, queridos, nessa loucura de vida, a gente esquece de ajudar as pessoas, de ser uma bênção na vida daquelas pessoas que precisam. Sabe? E a vontade de Deus é o quê, queridos? A vontade de Deus é que eu e você venhamos viver, queridos, a verdadeira liberdade. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 3, 16 e 18. Mas sempre que alguém se volta aos seus pecados para o Senhor, o véu é retirado.
O Senhor e o Espírito que lhe concede a vida, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Aonde que há a liberdade? Aonde está o Espírito. Né? E o que a palavra de Deus diz? Mas sempre que alguém se volta dos seus pecados para o Senhor Jesus, o véu é retirado. E porque nós temos a possibilidade de sairmos do nosso pecado e nos voltarmos para Jesus? Por causa do sacrifício dele na cruz. O Senhor, ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e sermos livres. Mas essa liberdade, queridos, ela só é provocada quando nós estamos em Cristo Jesus. Então o Senhor é o Espírito que lhes concede a vida, e onde está o Espírito, aí a liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre os nossos rostos, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamos-nos mais semelhantes a Ele. A liberdade, queridos, que nós temos em Cristo, vai dar a possibilidade do Espírito trabalhar na nossa vida e nos transformar para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então é simples, queridos, de saber se você é uma pessoa livre ou não. Você é parecido com Cristo? Você gosta de servir as pessoas? Você se preocupa com o ser humano? Você, quando vê uma pessoa doente, você se compadece dela e ora por ela, porque você não aguenta ver ela sofrendo? Não, pastor, eu peço para o pastor orar. Não, é você que tem que orar, queridos. Esses dias um irmão da igreja chegou para mim falando: pastor, eu estou com uma dor no estômago, começou de uns dias para cá. Eu falei: não, meu irmão, mas vai melhorar. Aí na hora que eu cheguei em casa, queridos, que eu fui orar, o Espírito Santo me lembrou dele. Falou bem assim: poxa vida, você viu seu irmão com dor no estômago, você não teve coragem de orar por ele? Que belo exemplo de cristão é você. O Espírito Santo fala comigo assim, queridos. Você acha que o Espírito Santo pega leve comigo? Queridos, eu comecei a chorar e eu orei por esse irmão lá em casa. E eu não vi a hora de chegar aqui, o culto de sexta-feira, queridos. Chegou o culto de sexta-feira, eu vi o irmão, falei: irmão, vem aqui, deixa eu orar por você. Sabe, queridos? E é isso que vai acontecer com a sua vida. Agora, quando você está preso no pecado, queridos, você não quer saber de nada, não, que isso? Não vou fazer nada por ninguém, não. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu me decepciono. Queridos, olha só o que Jesus fez. Olha a vida de Jesus, queridos. Jesus dedicou a vida dele para curar as pessoas, para servir. Jesus não fez nada por ele, tanto que quando ele morreu, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E o que aconteceu com Jesus? Aquele mesmo povo que ele abençoou fez o que com ele? Crucificou. E você está reclamando porque teve uma traiçãozinha? Entenda uma coisa, queridos: o fato de você se decepcionar com uma pessoa não pode impedir de você ser um imitador de Cristo. Sabe, queridos, a liberdade, queridos, verdadeira só existe em Jesus. Você pode estar fora da prisão e ainda estar cativo, ou pode estar em meio à luta, mas ser livre em Cristo. Por exemplo, eu gosto de usar muito como exemplo José e os irmãos dele. Quem que era o escravo? José. Não era ele que estava preso? Os irmãos dele estavam livres, né? Isso fisicamente falando. Aí eu pergunto para você: quem se tornou governador do Egito? Aquele que estava preso ou aqueles que estavam livres? Os que estavam presos. Porque na verdade, queridos, os irmãos dele é que estavam presos. Preso em quê? Em seus pecados e em seus desejos. Por isso que eles tiveram a coragem de vender o irmão dele como escravo. E José, mesmo sendo escravo, ele estava livre, porque ele provou para nós que mesmo sendo escravo, ele conseguiu viver uma vida de liberdade, onde ele agradou a Deus e se tornou o governador da nação mais poderosa daquele mundo. Então é isso, queridos, que nós temos que entender. Que a liberdade verdadeira é essa. É aquela liberdade que mesmo que você esteja preso, você tem liberdade para servir a Cristo. Nós temos um irmão na igreja que é uma bênção, queridos. Eu amo esse irmão de coração. E quando ele era jovem, ele fez umas coisas erradas na vida.
e ele acabou sendo preso e ficou um tempo no Carandiru. Só que lá dentro do Carandiru, queridos, Jesus alcançou ele, libertou a vida dele, lá ele entregou a vida dele para Jesus e se batizou e nunca mais saiu da presença de Deus. Então, queridos, a verdadeira liberdade, que é a liberdade de Cristo, ela te alcança aonde você estiver e ela te transforma de uma forma que você pode tomar as decisões que agradam a Deus. Por quê? Porque ela vai provocar uma liberdade dentro de você. Sabe, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 14, 17. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O mundo fala, né? As pessoas, não, mas todo mundo é filho de Deus. Negativo, queridos. Todos nós somos criaturas de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. É esses que o Senhor aceita como filho. O verso 15 diz: pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A palavra de Deus está falando, queridos, que mesmo que você deseje, você tem o direito de fazer a escolha certa e negar aquele seu desejo para você não se tornar escravo do pecado. É isso que a palavra de Deus está dizendo, queridos, praticamente. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar das suas glórias, precisamos também participar do seu sofrimento. Quem disse para você que é fácil servir a Deus? Quem diz para você que, não, vem para a igreja, aceita Jesus, que todos os seus problemas serão solucionados? Queridos, não vai rolar, queridos. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja porque separou. Não, pastor, eu vim para a igreja porque eu separei. Há quanto tempo de casar? 10 anos, separei, mas eu quero meu marido de volta, então estou vindo para a igreja. Eu falei, mas foi você que provocou a sua separação junto com o seu esposo. Quando você casou com ele, foi Deus que escolheu ele para você? Não. Você viveu a vida do lado dele do jeito que você quis, não foi? Deixou Deus interferir? Não. Então por que agora que separou, Deus vai juntar vocês dois? Deus, ele pode até te dar força, transformar a sua vida, você se arrepender. Mas quem vai ter que reconquistar o seu marido é você. Não envolve Deus nessa história, não. Ah, pastor, mas eu já vi casos que voltaram. Realmente eu já vi, mas não porque Deus trouxe o marido, porque a palavra de Deus trouxe mudança para a vida da pessoa. Essa mudança gerou confiança na vida do seu cônjuge e assim o seu cônjuge decidiu dar mais uma oportunidade e voltar. Então nós precisamos compreender isso, queridos. Uma separação não acontece de um dia para o outro. O casal, ele não acorda e olha um para o outro e fala bem assim, tá tudo bem, vamos separar. Não. A separação, queridos, normalmente ela começa a acontecer no dia do casamento. E é aí que você tem que tomar cuidado com as decisões que você vai tomar. Porque as decisões que você vai tomar a partir do dia do seu casamento, ela pode te separar ou pode te unir do seu cônjuge. Hoje, queridos, Deus, ele te chama para sair das cadeias do mundo, da religiosidade e para viver como um filho de Deus verdadeiro, não como escravo. Deus não quer que você seja escravo, queridos. Eu falo isso para as pessoas, queridos. Eu falo isso para as pessoas. Ah, você é religioso, você é fanático, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é que eu não posso, é que eu tenho liberdade. Deus me deu sabedoria e discernimento. Eu sei o que essas coisas, para onde essas coisas vai me levar. Então eu tenho a liberdade de recusar essas coisas. Você tem a liberdade de recusar. E nós precisamos aprender isso, queridos. Quando a gente dava o curso de noivos lá em Minas Gerais, a gente fazia os casais entender isso. Vocês estão namorando, vocês não casaram ainda. Se vocês estão vendo a possibilidade, vocês estão vendo que o casamento de vocês vão dar problema lá na frente, vocês têm a liberdade de não querer casar mais. Só que aí, quando entrar num casamento é diferente. E a gente costumava dizer, né? Quando você está namorando, o seu olho tem que ficar bem aberto. Porque você está namorando.
Então você tem que ficar esperto com tudo, tem que ficar bem aberto o olho. Porque depois que casa, aí já era. Aí você tem que fechar o olho e chupa que a manga é sua, não tem jeito. Você escolheu. Ah, mas eu não sabia que era assim. Sabia sim. Sabia que era assim. É que nem, por exemplo, está namorando com uma menina, né? Aí olha para a menina, a unha perfeita. A mão, nossa, macia. Aí chega lá na casa, aí tudo bem, né? Se a mãe e o pai têm condições de contratar empregada, beleza. Chega lá a mãe também, tal, legal. Mas chega na casa da menina, coitada da mãe, toda descabelada, com a unha toda machucada, a pia cheia de louça. Você vai casar com uma menina dessa? Vai sim. Você vai casar e vai fazer o favor de tirar ela da casa da mãe, para você começar a sofrer, ser o empregado dela. Sabe, queridos? Tem que analisar, tem que ver. Tem que observar. É a mesma coisa o cara, está namorando com um cara, chega meio-dia, o camarada te liga. Oi amor, liguei para falar para você, te desejar um dia maravilhoso. Meio-dia, acordou agora, acordei agora. Ai, como ele é bonito, ele me liga só para falar bem. Sai fora desse cara, pelo amor de Deus. O cara meio-dia novo, ligando para você para dar um bom dia, não trabalha, é vagabundo. Você vai ter que trabalhar, sustentar a casa. Ah, pastor, mas ele trabalha à noite. Não, aí tudo bem, você me perdoa. Aí deixa eu falar um negócio com você, queridos. O que é, é. Tinha uma amiga minha que ela falava bem assim para mim, ela não é da igreja não. Ela falava assim, Rubens, você tem que entender o seguinte, uma criança malvadinha vira um jovenzinho malvadinho, que vira um adulto malvadinho e vira um velhinho malvadinho. Então você tem que tomar cuidado com isso, queridos. Se você não tomar cuidado, por exemplo, você namora com um rapaz, o rapaz vai 18, 20 anos, bom para trabalhar, o cara só fica jogando videogame nas redes sociais até tarde da noite, depois não consegue produzir nada, dorme o dia inteiro, é sustentado pelo pai e pela mãe. Você vai casar com um cara desse só se você for doida. Porque se você casar com ele, aí... Não, às vezes é até bom casar, né? Para tirar dentro da casa do pai e da mãe, para dar um pouco de alívio, né? Para o pai e para a mãe, porque aí quem sabe, aí você trabalha para sustentar o cara. Sabe, queridos, nós temos que analisar, pensar isso. Então Deus, Ele está nos chamando para sairmos dessa cadeia do mundo, da religiosidade, e para vivermos como um filho de Deus, não como escravo. Nós precisamos deixar, queridos, o Espírito Santo de Deus nos conduzir à liberdade plena. A palavra de Deus diz, portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. A liberdade verdadeira, queridos, ela só vem através de Cristo. Eu pergunto para você, diante de uma palavra dessa, você vai continuar preso na religiosidade? Você vai continuar preso através dos seus desejos, das suas vontades nesse mundo que você vive? Ou você vai decidir viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus? Sabe, queridos, tem 26 anos que eu vivo uma vida livre. Livre. E eu quero dizer algo para você, não tem coisa melhor do que isso. Né, Manuel? Faz quanto tempo que você vive uma vida livre, Manuel? Eu estava conversando com o Manuel esses dias, queridos. E o Manuel falando meio assim, pastor, na religião que eu vim, pastor, se a gente não obedecer, a gente até apanha. Né? Sofre, queridos. E o Manuel, ele entende, né, Manuel? Eram presos, né, na religião, né? E eu pergunto para você, Manuel, alguém aqui na igreja te obrigou a batizar? Deixa eu falar um negócio para você, mesmo sendo diácono, a irmã Francisca podia te obrigar, mas o dia que você não quer vir, alguém te obriga a vir? Então você tem liberdade, mesmo sendo diácono. Aí eu pergunto para você, quando você era da outra religião, era assim? Está vendo, queridos? As pessoas do mundo acham que nós estamos presos, mas mal sabem elas que quem está numa prisão são elas. E é por isso que nós, a igreja, queridos, nós temos que espelhar Cristo. Para quê? Para libertar essas pessoas das prisões. E como que nós vamos fazer isso, queridos? Amando e servindo essas pessoas. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.